É a terceira edição do Viva Voz. O projeto itinerante Viva Voz é uma iniciativa do vereador Dalton Andrade em oferecer um espaço gratuito de informação para a população de Sete Lagoas. Palestras, debates, apresentações e discussões dos mais variados temas que fazem parte da sua programação. Tivemos como tema nas edições anteriores manifestações folclóricas e habitação popular. O tema desta noite, teremos a história dos irmãos Piriás, que se tornou uma verdadeira lenda na cidade e região. O filme, nós vamos iniciar o evento com o filme de ficção, Polícia, O Crime dos Irmãos Piriás, de Luiz Alberto Sartori, com a duração de 15 minutos. Logo em seguida teremos a palestra com a antropóloga Julie Vieira da Mata, que é graduada em Letras e Direito, desenvolveu estudos de etnologia europeia, antropologia e literatura brasileira na Universidade de Colônia, Alemanha, entre 2000 e 2002. Em 2008, obteve o título de mestre em antropologia social pela Universidade Federal de Minas Gerais, com a dissertação Os Irmãos Piriá, a gramática moral de uma lenda contemporânea. Logo após teremos o debate, espaço para perguntas, depoimento e um show de encerramento com a banda Ganga Bruta. Eu vou abrir aqui, convidando nosso amigo, o Dalton Andrade, o idealizador do projeto, para falar umas palavrinhas com vocês. E no finalzinho a gente vai decorrendo e vamos apresentando. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Belezinha. Então, vem cá falar com o pessoal. Boa noite a todos. Eu agradeço aqui, uma casa cheia, bacana demais. A gente tem a terceira edição do Viva Voz, que eu e o meu gabinete montamos para trazer temas inerentes à identidade da cidade, à cultura da cidade. E hoje não tem a honra, né, que muito agradecido da presença de Gilde, que é uma grande amiga minha. Eu sabia que ela tinha desenvolvido esse tema sobre os irmãos Piriás. Eu li um artigo dela quando ela estava ainda na Alemanha, sobre a vida do vaqueiro, a sociologia do vaqueiro. O vaqueiro, ele pode ser um herói só por um dia, né? Você vai perseguir o boi bravo, ou acontece algum incidente, mas no outro dia ele tem que voltar à lida como o próprio gado. Aí me impressionou muito esse artigo dela. Aí dentro da nossa programação, eu falei assim, não pode faltar a fala de Júlia sobre os irmãos Piriás, que depois que ela voltou da Alemanha, ela foi estudar logo esse tema tão presente, tão caro a nós. O tanto de respostas, o tanto de retorno que teve de pessoas contando casos, coisas que até o próprio matador apareceu muita coisa. Eu vou até falei para ela de passar para ela os dados, que para afinar ainda mais a fala dela, o estudo dela. Tenho certeza que vocês vão gostar. Agradeço mais uma vez aí a presença de todos. Gente, a ficha técnica do filme dos Irmãos Piriá, a direção foi do Luiz Alberto Sartori, diálogos. Desculpe, gente, eu abusar aqui, eu faço injustiça sempre a um grande amigo meu aqui, que é o Sérgio, que é um irmão meu, um dos mais antigos amigos meus de Sete Lagoas, é o marido dela, né? Eu acho que eu estou aqui para elogiar ela, mas mais uma vez eu comento essa garrafa aqui com meu amigo. Tá? Senão fica feio, né? Te pega na saída, né? O filme, para o pessoal que não conhece, é de ficção sobre os irmãos Piriás, que foram perseguidos e mortos pela polícia em dezembro de 1978. O filme mostra cenas de perseguição, fugas e emboscadas, além de trechos de notícias de jornais e fotografias da época. A ficha técnica, a direção é de Luiz Alberto Sartori, diálogos de Fernando Brant, a fotografia de José Luiz Pederneiras, música de Toninho Horta e a produção de Tarcísio Teixeira Vidigal. Vamos assistir o filme.
Ok, gente, olha, se a gente cercar essa passagem aqui, por aqui, e espalhando gente aqui, por aqui, ó, eu acho que aí a gente pega ele, hein? Depois a gente vai ter problema. Pode tirar dali, ó. Meu mano, os homens estão de volta. Viria, meu irmão Orlando. Ajeita o senhor de caolho. Represca essa dele ligeiro e vou mandar logo pro inferno já pra essa polícia. Toda vez que isso começa, esses tiros, essa guerra, eu lembro mesmo de festa de São João. Quentão, pipoca, a diferença é pouca. Contrário mesmo, é que o fogo que une aqui nessa hora tem um destino mais matreiro. Fala bobagem não, tio. Fala bobagem não. Pensar muito, falar muito, não vai salvar ninguém. Os homens estão de volta e nós estamos aqui, ó. Pronto pro bote. Uma coisa não dá pra entender, Tião. Essa brincadeira de gato e rato já vai pra mais de meio ano. E esses guardas não desistem da gente. Esse povo não tem outra coisa pra fazer? Será que eles não têm família? Eles não vão esquecer da gente, não? Mas até que essa brincadeira tá divertida.
no meio do mato, na hora do tiroteio, eles ficam tudo com o cu na mão. Eles têm medo da morte, homem. Eles não é feito nós que não tem nada a perder. A comida hoje estava boa. Mas é bom a gente procurar mais mantimento para os dias que ainda vem. Sabe lá quanto tempo esses cabras ainda vão ficar atrás de nós? Esse povo tá pensando o quê? Que nós é bicho? Tem vezes que a gente fica pensando. Essas doidinhas que a cabeça da gente inventa. Eu nem lembro mais quando isso começou. E nem por quê. Só sei que vira e mexe, nós estamos trocando chuco com os veganha. Eu sempre gostei de viver aqui no mato. Nós vivíamos bem desde menino. Você lembra? Os estilingues, os passarinhos. Mas é a porcaria da cidade. E esses bostos dos fazendeiros metidos à besta nunca deixaram a gente viver sossegado. Eles olham pra nós esquisito, meio com medo. Mas não é só medo, não. Pode parecer bestagem. Mas eu juro que eles têm mesmo inveja. O negócio hoje tá parecendo mais perigoso, senhor. Tá vindo bala de tudo quanto é lado. E o pior é que já tava doido pra dormir. Eita, minha gaiada, filho de uma égua. Mas os tirinhos, eles saem tudo correndo. Foi sempre assim, não é, Dó? Preocupa não. Nós ainda vamos dar muito o que falar. Sei não. Acho que tá na hora de passar por cima deles e arrumar outro lugar. A coisa aqui não tá boa, não. O trem tá ficando é preto. Claquete. Ação. Um rapaz foi preso. Havia ameaçado um fazendeiro que não lhe pagara o preço combinado por um serviço. Ajudei a soltá-lo. E ouvi dele queixas amargas da prisão. Não sabia ler ou julgar e não gostava de conversar com estranhos. E ele me disse que nunca mais seria preso. De novo solto, livre, no mato, encontrou-se com seu irmão. Foram procurados pela polícia. Mataram o primeiro soldado. O pai deles foi preso. Aí tudo começou, ou tudo terminou.
esses polícias não tem jeito, tá sempre do lado dos fortes. É, Dó, mas se vê é diferente. Tem até muita gente boa que tá do nosso lado. Eu não sei se por bondade ou por causa de medo, a verdade é que muita gente ajuda nós. É, Tião. Mas desconfia que a polícia apareceu atrás de nós e foi à toa, não. Foi sempre mandado pelos fazendeiros. Agora que a gente já matou um bocado de soldado, até que nem. Mas no começo eu acho que foi assim mesmo. É isso mesmo. Mas eu gosto de velho e de gente que não tem fado. Vou deixar de conversa, Dó. Tá na hora da gente ficar livre dessa cambada. Vamos lá acabar com essa briga? Eu tô doido pra descansar. Vamos lá, vamos acabar com a raça deles. Culpados, inocentes ou vítima do sistema. Eu queria ressaltar aqui a presença do presidente do PT, Silvio de Sá, Luciano Lira, diretor-presidente da Celtur, e Emílio de Vasconcelos Costa, empresário e ex-secretário de Planejamento de Sete Lagoas. Com vocês, Julie. Vem cá, Julie, para dar a palestra pra gente. Boa noite. Vocês vão me desculpar que eu vou ficar sentada. Eu tenho a compulsão de falar. E eu trouxe umas anotações que é bom para a gente não se perder. Antes de começar, eu queria agradecer ao Cabelinho, porque na verdade, já desmentido, não foi isso que aconteceu. Ele é um dos grandes responsáveis pela primeira coleta de material para o meu trabalho. Tem um agradecimento expresso, porque é um apaixonado pelo tema, e já tem esse projeto há muito tempo. Fico muito feliz em saber que continua insistindo e que o filme vai sair. Gostaria de agradecer a todos, principalmente o Dalton, e dizer que é um prazer estar aqui. E espero que eu possa contribuir de alguma maneira para nossa reflexão aqui sobre o que significa os irmãos Periás para a nossa cidade, para cada um de nós, para a imagem que nós temos de nós mesmos e que nós temos da nossa cidade também. O trabalho que eu fiz vai muito nesse sentido, eu espero poder esclarecer para vocês. Bom, eu acho que seria importante, primeiro, explicar como que nasceu a ideia de fazer um trabalho sobre os irmãos Periás. Eu estava na Alemanha cursando etnologia europeia e fiquei encantada com a possibilidade de estudo, e todo mundo que trabalha na área de ciências sociais, que trabalha com questões de identidade, folclore, memória, tem sempre uma preocupação muito grande com relação ao tema. É tanta possibilidade de trabalho, é como escolher um tema.
E eu tive um professor romeno, Ion Talos, que era da Transilvânia. E esse professor me orientou um dia, vendo minha empolgação, eu me questionando sobre o tema. Ele me contou como foi que ele descobriu o tema de trabalho dele, quando ele decidiu trabalhar com folclore. E que não vem ao caso resumir aqui, mas a lição que ele deixou para mim foi a seguinte: procure em casa. O seu tema está na sua casa. E já tinha 2 anos que eu não via Sete Lagoas, estava na Alemanha, e exatamente naquele ano que ele me disse isso, eu viria aqui, em Sete Lagoas, para passear. E ao encontrar minha família, e eles estavam realizando um sonho de ir morar na roça, essa saudade de roça que a gente tem, e foram me contar muito contentes que o lugar onde eles moravam tem um local que se chama Capão do Meio, e lá nesse Capão do Meio tem uma lapa, e nessa lapa os piriás teriam se refugiado durante um tempo. E eu já havia ouvido essa história dos irmãos piriás muitas vezes. Todo mundo que é da minha geração sabe o que significa ouvir, né? Vamos lá piriá, sai da rua, menina, piriá te pega. Mas naquele momento, quando os meus pais me contaram, né, que estavam vivendo no lugar onde os piriás haviam se escondido, eu não pude deixar de perceber que havia algo diferente. Eles estavam contentes de participar de algo importante, né, da memória local, né, de estarem compartilhando ali de um lugar que significava muito. E foi nesse dia que eu escolhi o meu tema. Se é isso, então vou procurar entender algo sobre os irmãos piriás. Na época eu não tinha muita consciência, talvez tinha uma certa intenção, que é a que deve ter movido muitas das pessoas que estão aqui hoje, que é uma intenção de busca da verdade, saber o que realmente aconteceu. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo que a minha função não era de jornalista, muito menos historiadora. Eu estava fazendo um trabalho de antropologia e, como antropóloga, eu deveria procurar compreender o significado dessas histórias para as pessoas. Vou contar aqui resumidamente como que eu narro a história hoje, quando alguém me pergunta, né? O que é o caso dos piriás? Quando eu estou lá na universidade, quando eu vou falar do meu trabalho para alguém. Então, a história do Orlando e do Sebastião, que eram 2 analfabetos, foram criados ali pela região de Fechados, como se diz, vieram trabalhar na cidade para um fazendeiro local. Esse fazendeiro contratou os piriás, um contrato de empreito, para fazer uma cerca. Essa cerca foi feita no tempo recorde, porque os 2, frisados sempre, eram muito bons de serviço, e conseguiram terminar a cerca antes do prazo. O fazendeiro desconfiou e não quis pagar. Os 2 começaram a cobrar insistentemente. O fazendeiro usou dos serviços da polícia para poder afastar os 2. Ao perseguir os 2, a polícia encontra um deles com um rádio. Uma hora é um rádio, outra hora é uma bicicleta, mas a maioria das vezes é o rádio. O rádio tem uma função muito especial nos casos que se contam sobre os piriás, né? Então encontram com um rádio e ele é preso. Um dos irmãos consegue fugir, um é preso, acusado do roubo do rádio. Embora houvesse a nota fiscal, mas ele não estava com ela, e aí a coisa se embola. Sei que ele vai parar na cadeia, e aí começam as elucubrações sobre o que aconteceu com esse rapaz na cadeia, né? Que ele foi torturado, que ele foi espancado, que ele foi maltratado, que ele foi castrado, que ele foi parado DOPS, e por aí vai, né? Num processo de clara demonização da polícia, num contexto de ditadura, né? Num contexto em que se falava de polícia jogando gente em cisterna, no contexto que se falava de gente que desaparecia quando era preso. Então, fazer esse tipo de narrativa naquele momento e elas se perpetuarem até hoje não parece ser uma coisa muito absurda, principalmente quando o filme sobre o BOP faz o sucesso que fez no país. Isso revela muito
a visão que nós temos dessa instituição tão vital para a nossa vida, né? E dessa nossa maneira quase inconsequente de lidar com, colaborar com esse processo de demonização da polícia, sem reparar bem no que ela significa e o que a falta dela representaria, né, para a nossa ideia de organização de sociedade. Então, segue que aparece um advogado, que até apareceu no filme, que é o professor Pitt, e que era alertado por um aluno que estava fazendo estágio na delegacia sobre a prisão irregular do Piriá. Alerta o professor Pitt vai à cadeia, solta esse rapaz. Esse rapaz se encontra com o irmão e os dois fazem um pacto de nunca mais, né, de a partir dali não mais se deixarem ser desrespeitados por quem quer que fosse, principalmente no caso os fazendeiros, os policiais. E juram, fazem um pacto a partir daquele dia de matar qualquer policial que atravessa a frente deles. E a partir daí a lenda não tem mais controle, né? Eles viram cupins, eles têm o corpo fechado, eles calçavam sapato virado como curupira para enganar as polícias. O rádio vai surtir o efeito quase que mágico, né, de informação. Então vai funcionar como uma bússola. Eles eram anfíbios, conseguiam ficar horas embaixo da água, né? Bom, isso vocês podem ver em todos os jornais da época. Isso não está só na boca das pessoas, foi registrado, né, pela imprensa local na fala das pessoas. Essa condição mágica deles na memória, né, nas narrativas de algumas pessoas tem a ver com o nascimento deles, que foi um nascimento mágico. O irmão mais novo se sente culpado porque do nascimento dele morreu a mãe. Em outras narrativas, os dois mataram a mãe, como aparece no filme. Mataram a mãe por causa disso. A mãe, antes de morrer, rogou uma praga que os dois nunca haveriam de dormir no mesmo lugar, 2 dias no mesmo lugar, viveriam como bichos. A coisa não tem fim. E acontece algo muito parecido com o que a gente conhece de Lampião e de outros bandidos, heróis, espalhados no mundo afora. Não é só aqui no Brasil. Em outros lugares. Eu encontrei a história de 2 irmãos muito parecidos na Rússia. Rússia? Polônia? Rússia ou Polônia, uma coisa assim. De 2 irmãos também que fugiam da polícia, tinham as mesmas características mágicas e a mesma história com a mãe, e também viravam árvores, essas coisas. Então, é muito, muito parecido. O que vocês percebem que a gente está numa selva, assim, são inúmeras narrativas, não dá para dar conta da lógica de cada uma, ou tentar encontrar o sentido, né, tentar filtrar e ver o que é verdade, o que não é, né? Mas todas essas narrativas juntas, quando a gente começa a analisar e prestar atenção, chamam a atenção da gente para o fato de que a história toda aconteceu com os Piriás porque eles não tiveram uma coisa fundamental, que é o reconhecimento da condição deles de trabalhadores, né? Seja pelo patrão, que não conseguisse pagar pelo serviço, seja pela polícia. Eu ouvi inúmeras vezes de N pessoas na cidade dizerem que o mal da polícia é que a polícia não soube reconhecer quem era trabalhador, né? E a partir daí, junto com a narrativa dos Piriás, começa uma avalanche de outras situações em que a polícia se demonstra, se apresenta como incapaz de distinguir quem é trabalhador de quem não é. Como se a condição de trabalhador protegesse a pessoa de qualquer forma de agressão social. É a condição de trabalhador que vai te proteger. Assim, você, enquanto trabalhador, não é um homem, você é uma entidade moral, né, que está a salvo de todos os males que a sociedade possa te fazer. Então, diante de qualquer acusação que alguém venha te fazer, a primeira reação vai ser: eu sou trabalhador, né? E a palavra trabalhador funcionando como uma senha de proteção.
uma série de proteção em que sentido? Que só a condição de trabalhador é suficiente para você reivindicar o respeito que você acha que você deve ter, que você merece, não só da polícia, mas de todos aqueles que interagem com você, né? Porque o critério para a distribuição de reconhecimento social na cultura seto-lagoana, mas também no Brasil, no geral, é a condição de trabalhador. Porque a condição de trabalhador é a fonte de dignidade do homem. Olha o poder disso, né? Daí associar esse poder que a minha condição de trabalhador tem, de suscitar nas pessoas respeito por mim, daí a transformar isso em característica mágica é um pulinho, né? Daí eu virar cupim, daí eu me tornar alguém acima da ordem estabelecida, alguém acima das instituições, é muito fácil, né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que em todas essas histórias narradas sobre os piriás, ou aqui ou ali, o que está sendo discutido é a legitimidade ou não do que aconteceu com esses personagens a partir da condição ou não deles, da identificação deles ou não como trabalhadores, né? Porque é na condição de trabalhadores que eles reagem, e é na condição de trabalhadores que eles se transformam em lenda. Eles não se tornariam lenda, eles não mereceriam o filme, não mereceriam, não foi feito o filme que foi feito, não se escreveram cordéis, não se fizeram documentários, escreveram reportagens, e se narraram lendas, se não fosse para, de acordo com o nosso interesse de fazer desses dois os representantes do que significa ser trabalhador e da dignidade moral que o trabalhador merece ou deveria merecer na sociedade que a gente vive. Então, o que eu queria dizer é que não são os piriás em si o tema das lendas, o que move as histórias. São os valores que eles representam. São as qualidades que eles representam que são importantes para nós. São elas que a gente não quer deixar, que a gente não quer que percam o significado, a função social, e por causa disso a gente narra lendas sobre os piriás. E continua narrando. E acho que enquanto a gente não tiver a certeza ou o conforto de que esses valores são de alguma forma atendidos dentro da sociedade que a gente vive, essas lendas vão continuar exercendo esse fascínio que exerce sobre nós e cuja prova é todos vocês estarem aqui hoje, eu ter escrito um trabalho sobre isso, Cabelinho fazer um filme, né? Então quer dizer que continua exercendo esse fascínio. Uma pessoa, não sei se vocês notaram, eu tomei o cuidado na minha dissertação e aqui também de não falar em nomes, porque eu acho que a gente não está tratando de histórias de vida de pessoas, né, em suas biografias. A gente está tratando aqui de um imaginário, nesse sentido de algo que a gente compartilha, mas que a gente não tem muito bem como saber verificar a verdade absoluta em termos de fato. Mas uma pessoa me disse, na minha pesquisa, que quem fez os piriás foi a polícia. Diz que a polícia que faz a imagem do matador, né? Que quem criou. E aí a gente pode pensar que será que quem fez a imagem de Lampião, quem criou Lampião também foi a polícia? Quem criou Fernandinho Beiramar, né? Essas lendas. E aí eu fiquei pensando muito durante o meu trabalho nessa frase, porque eu acho que ao dizer isso, a pessoa quis reforçar que foi no erro de um ou de outro é que aconteceu os piriás. Porque no caso, quando se trata de lenda dos piriás, a gente acaba sendo muito, como é que eu vou dizer, sem cuidado, quando a gente pensa na polícia enquanto instituição, né, e não lembra que dentro da polícia existem homens, e que próprios policiais que contaram a mim a sua experiência sobre os piriás, com os piriás, narram isso.
né? Narram dos problemas de relacionamento, da divergência de comportamento, né? Quando você tem um companheiro de instituição que não age de acordo com aquilo que a própria instituição deveria representar. E então dizer que a polícia faz os filiais talvez seja uma forma de chamar mais uma vez a nossa atenção para o fato de que quando as instituições falham conosco, quando não nos é reconhecido aquilo que a gente pretende, é que surgem pessoas como os filiais, é que surgem lendas como os filiais, né? Então, na verdade, eu, de certa maneira, discordo, né? Quem cria a imagem dos filiais não é a polícia, quem cria a imagem dos filiais somos nós mesmos, né? E eu acho muito importante a gente refletir sobre que imagem a gente celebra e qual a função dessa imagem e até que ponto ela significa ou importa, agride ou recompensa cada uma das pessoas que estiveram envolvidas realmente nessa história. Até porque muitas, ou a maioria delas ainda está viva e tem cada uma a sua versão para contar. E é importante a gente ouvir cada uma delas e com o devido cuidado e tentar aprender delas o que elas querem nos ensinar. Bom, muito obrigada. É isso. Nós vamos aqui abrir o espaço para perguntas. Eu gostaria de falar muita coisa aqui, mas eu sei que o tempo é muito pequeno, eu vou me restringir a 3 pontos. Primeiro, ouve-se muito que, até em relação ao que você falou, Júlio, a história é contada sob a ótica do vencedor. Então, outra coisa, essa coisa do rádio que você citou aí, o que tem de lenda, o que tem de verdade. Porque para mim, na época, 1978, repórter de rádio, sem ter formação jornalística, eu nunca frequentei uma escola de jornalismo, eu me lembro das minhas conversas constantes com o comandante da Polícia Militar em Sete Lagoas, também não vou ficar aqui citando nomes. Ele me disse o seguinte: olha, por favor, não noticie lá as ações que a polícia vai fazer, porque eles têm rádio, e o rádio está ligado na Rádio Cultura. Que bom, né? Nós temos audiência. Então, tem essa questão também. Agora, até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é fantasia. Mas eu gostaria também aqui de fazer um meia-culpa sobre a questão do papel da imprensa. Porque, será que a imprensa agiu certo? Será que ela agiu corretamente 31 anos atrás? Está agindo corretamente hoje? E me permitam só abrir um parênteses aqui. Hoje, ouvindo um comentário de um jornalista que tem uma atuação em nível nacional, ele disse o seguinte: uma pessoa o parou na rua e perguntou: da madrugada de sexta-feira até a noite de segunda-feira, quantas pessoas foram assassinadas no Brasil? Ele falou assim: bom, pelas estatísticas, umas 200, 300. Pois é, mas por que desde a madrugada de sexta-feira até agora só se fala no Glauco e não se fala em todos os outros brasileiros que foram assassinados? Por quê? Porque a imprensa é corporativista. E nós, muitas vezes, na imprensa, criticamos o corporativismo dos médicos, dos policiais, dos cientistas e tantos outros. Então, acho que isso também serve para uma reflexão sobre o papel da imprensa. E 31 anos depois eu fico aqui me perguntando: será que eu fiz certo naquela época? Porque eu só entrevistei a polícia. Eu não procurei, eu também não tinha meios de, por minha conta, fazer isso. Mas eu, como representante da imprensa, e a imprensa por extensão, procurou um fazendeiro para ver o ponto de vista, procurou o dono da loja para ver se realmente ele comprou o rádio ou roubou o rádio. Então eu acho que situações como essa, eu acho que eu nem estou fazendo pergunta, né? Talvez seja mais um desabafo. Eu acho que situações como essa devem servir como reflexão. São bandidos ou são heróis? Eles tinham ou não motivos? Até que alguém me prove o contrário, eu tenho para mim uma convicção muito forte: ninguém nasce para ser mal. A pessoa pode se tornar má, mas nunca por vontade própria. Alguma circunstância leva essa pessoa a se tornar má. Então, era isso que eu gostaria de falar. Agradeço a oportunidade. De ônibus do Expresso Sertangulano e me expunha à margem da 424, não existia 040, Alto da Lontrinha, e o meu trecho era até Paraupeba.
e viviam me alertando: cuidado, os filiados podem aparecer a qualquer hora para você. O que eu vou fazer? Eu tenho a proteção de Deus. Agora, apenas acompanhei tudo através da imprensa. Tudo através da imprensa. Mas sempre me alertavam, às vezes policiais, amigos meus: cuidado, viu? Cuidado, você anda armado? Não, não anda armado. Carrega nem um canivete. Então, cuidado, porque eles podem aparecer e fazer qualquer coisa com você. Nunca apareceram para mim. Os vi através de imprensa. Eu só queria tirar uma dúvida com você. Pela sua pesquisa, você está de parabéns. Eu queria aproveitar a oportunidade de parabenizar o Dalto, viu, Dalto, por esse evento. Continue fazendo e mande convite para a gente poder participar. O nome próprio deles, você conseguiu o nome próprio deles? Um Sebastião, né? Orlando, um Sebastião e o outro Orlando. Não tinha nada a ver com Maurício e Patrício, não, né? Não, porque o Sebastião e Orlando Patrício era o sobrenome. Mas o que fica de questionamento, eu acho que surpreende a todos essa noite, é porque muita gente veio querendo tirar várias dúvidas, né? Mas é claro que esse seu trabalho, você deve ter se deslocado para cá, fez um trabalho de pesquisa de campo, e hoje eu queria tirar uma dúvida. Nessa sua pesquisa de campo, por curiosidade, a família dos Piás são vivos, pais, a mãe já tinha falecido, mas eram casados, tinham filhos, irmãos? Tem um apelido, eu não vou citar aqui, porque, né? Mas é interessante porque esse tio, só para fazer um adendo, quando a gente vai trabalhar a construção do herói dentro de uma cultura popular, da oralidade, vocês podem reparar que às vezes em filme também tem isso. Quem assistiu o Rei Leão sabe disso. O Scar, que é o mal, ele tem uma cicatriz, né? O Nemo, que é o herói, tem um bracinho curto, não é? A nadadeira dele é curta. Então, uma das marcas do herói é como se a deficiência ressaltasse um caráter mágico. E no caso do Caolho, que era dentre os irmãos o que tinha esse poder maior, era considerado mais esperto, mais ágil, que atirava melhor. O outro era considerado mais ingênuo, né? E isso no filme fica claro também, né? Que é um ponderando e é o Caolho que joga fogo, que fala que tem que ir, que tem que tirar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tio, que está vivo, tem também uma deficiência, né? Um sinal. E esse sinal foi sempre traduzido para mim da seguinte maneira: você não deve procurá-lo, porque ele é tinhoso como o sobrinho. É uma pessoa irritadiça, difícil, né? E ele não gosta de falar do assunto. Aí vocês devem considerar também que a gente está numa sociedade, Sete Lagoas ainda é muito conservadora em diversos pontos, e inclusive no que diz respeito à mulher andando por aí perguntando sobre piriá, polícia, fazendeiro, essas coisas. Então eu achei melhor ouvir o conselho que foi me dado diversas vezes para não procurar. Mas há esse tio, né, há essa família, eles moram até próximo da região de Pirapama, né? E agora, com relação ao fato de eles serem casados ou não, parece uma filhada de um deles, e a insistência na história de que eles não morreram, que um deles inclusive é casado, mora aqui na região, vem comer tutu de feijão ali no São Geraldo, todo fim de semana e essas coisas. Então, se eles foram casados, se não foram, isso é um complicador, porque nas histórias, toda a história popular em que tem um herói que tem um final triste, eles nunca deixam a descendência. Vocês podem reparar, por isso que nos filmes de Didi ele sempre acabava sozinho, né? Então, essa coisa da perpetuação deles, né? Haveria aí uma linhagem dos Piriás, os herdeiros dos Piriás aí na cidade, seria dar uma outra continuidade para a história que talvez não seja o interesse, né? E como a gente viu do trabalho sério da polícia e da imprensa, né, que o Rosalvo, embora tenha feito a meia-culpa, tem a sua importância, né? Apareceu a foto dos dois mortos. E para contribuir mais ainda na lenda, foram mortos na manhã da noite de Natal. Então aí a coisa, né, é impossível resistir, né, a contar um caso sobre isso.
mas há uma família ainda dessas pessoas, né? Obrigado, Gil. E algumas coisas que a gente ouvia que eles tinham reza brava e que se transformavam em várias coisas, né? E a gente arregalava o olho ouvindo isso e nem dormia à noite, porque o pessoal, a própria imprensa da época também falava isso, né? E mais uma coisa interessante, o Canvelli, recentemente eu ouvi meu tio contando uma outra história de que foi espancado demais. Eu não assisti o filme, cheguei a tempo, mas que um deles foi espancado e que um deles até ficou caolho por causa do que estava sendo espancado. Não sei se você já ouviu isso, né? E que eles só mataram soldados que espancaram eles dentro da cadeia. Eu fica essa dúvida, porque quando você vai procurar algum soldado para falar ou alguém, né, sempre tem que tomar um cuidado danado até hoje. Acho que isso é herança da época que era, né, que os militares tinham poder na época e tudo, então a gente tinha muito medo até de questionar. E uma coisa que eu estudava aqui na escola, Dona Nenzinha parou a aula para falar para a gente para tomar cuidado, para não sair na rua, porque os criados estavam soltos. Quando você falou, me veio esse igual, né, que lembrança. Mas enfim, no seu estudo, quando você procurou, você deve ter tido contato com os soldados, pessoas que participaram, né, da campanha. Foi uma verdadeira campanha atrás do feriado. A gente notava o medo da sociedade inteira em relação a eles. Houve realmente, será que houve, se houve esse espancamento mesmo, se eles foram realmente parar no DOPS, tem algum documento, algum arquivo da polícia que mostra isso, as ocorrências e tudo mais? Você chegou a ter contato com esse tipo de material? Não tive como comprovar isso. E é uma situação muito complicada, porque a documentação da época, no que diz respeito à atuação do DOPS, até hoje tudo muito confuso, né? A gente não tem acesso a tudo, a todas as informações. Por parte dos policiais que me ajudaram no meu trabalho, contando as histórias do ponto de vista deles, a gente tem que tomar um cuidado, porque é um tipo de pergunta que eu não posso fazer para um homem, o policial XY, porque ali não está conversando comigo a polícia, então ele não pode ali, depois de formado, abrir coisas para mim da instituição sem um senso de responsabilidade do efeito daquilo, né? Então, há um contrato meio que velado. Eu não pergunto, você também não fala, né? Porque é o tipo de coisa que a gente não vai saber, né? A gente não tem como saber. Tem como imaginar, que é o que a gente faz muito bem, através das lendas. Só para fazer um paralelo, por que o filme sobre o BOPE foi possível? Porque ele foi escrito a partir dos diários, de uma biografia, né, de algo que foi escrito de próprio punho por um membro da instituição. E a instituição tentou, de toda maneira, evitar que esse filme saísse, né, e que as coisas acontecessem. Essa pessoa que escreveu essas memórias sofreu e sofre até hoje o peso da responsabilidade de ter aberto coisas que tiveram sua utilidade, porque hoje a gente tem uma noção, né, do que é o BOPE, do drama que as pessoas que trabalham ali, que vivem ali, tem uma visão do outro lado, que é importante ter. Mas, por outro lado, é uma instituição inteira, né? Então, e não era a minha intenção também dentro da pesquisa ir atrás desses tipos de verdades, né, para confirmar se foi isso mesmo. Até porque, para quem narra a lenda, isso não importa muito. Se ele ficou caolho porque foi espanado pela polícia, ele ficou caolho quando era menino, não importa que ele era caolho, ia tirar muito bem, e isso vai se repetir, né, independente das pessoas saberem ou não se ele se tornou caolho na cadeia ou não. Os irmãos Piriás foram mortos próximo a Corinto? Só isso eu quero saber. Porque você mencionou antes que corre uma lenda. E eu tenho amigo meu, ex-detetive da Polícia Civil de Sete Lagoas, participou da equipe de captura
dos irmãos Piriatos. Ele ficou fora de Sete Lagoas quase 35 dias. Ele está vivo, é meu amigo, temos sempre contato. Então, é aposentado da Polícia Civil. Há dúvidas, então eu queria dar a sua opinião. Realmente, os irmãos Piriatos faleceram? Quem acredita na lenda, quem narra a lenda, acredita tem uma determinada visão de mundo. Quem ouve a lenda e pesquisa a lenda e está interessado em como a lenda funciona, o que ela significa, não compartilha da mesma visão de mundo. Até porque, pelo simples fato de eu querer estudar a lenda, aquilo já significa que ela foi de alguma maneira desencantada para mim, né? A partir da minha formação, a partir dos hábitos de vida que eu adotei para mim, das referências de mundo que eu fui adotando para mim ao longo da minha vida, eu não consigo não acreditar na foto que eu vi no jornal. Eu não consigo não acreditar na palavra da instituição policial que afirmou, que apresentou a documentação. Eu não consigo. Mas eu também não consigo chegar para uma pessoa que disse para mim: os Piriatos estão vivos até hoje, por exemplo, no caso da minha mãe, que acredita piamente, e falar com ela assim: isso é um absurdo, mãe, aqui. Porque a questão não é essa, né? Eu acho que não é isso que é o mais importante. Eu, pessoalmente, acredito... Júlia. Lá. Eu mostrei essa foto, gente, N vezes, para muitas pessoas na cidade. Assim, num ato cruel de experimento mesmo. Tentava as pessoas me justificarem. Mas está aqui no jornal. Respostas. Como é que você sabe que são os Piriatos? Segundo, são outras pessoas. Eles não eram assim. Eu conheci um, ele era mais claro. Não, ele não tinha esse cabelo. Não, ele era isso, era aquilo. Então a foto, o jornal, o documento da polícia, a declaração, significa, para mim, dentro de um contexto de pesquisa, eu achei que ia significar, não significou nada. Né? Na verdade, o que significa é o que as pessoas acreditam que elas estão vendo, não o que elas estão vendo, é aquilo que elas acreditam que elas estão ensinando quando contam alguma coisa sobre os Piriatos, inclusive quando insistem que eles estão vivos. Bom, gente, para encerrar, eu só vou falar um pouquinho aqui de convidar todos vocês para a 4ª edição do Viva Voz do vereador Dalton, que acontecerá neste próximo domingo, no domingo, dia 21, em parceria com o projeto Meninos do Garimpo. O tema vai ser o esporte no desenvolvimento da criança. Haverá uma palestra do novo secretário de Esporte e Lazer, Sérgio Alves, e um show da bateria Show de Bola. O evento será na Praça Geni Raposo, lá no Garimpo, durante todo o final de semana. Estarão previstas várias atividades como campeonato de futebol, rua de lazer, show de hip hop e etc. O projeto Meninos do Garimpo é um movimento social de iniciativa dos moradores do bairro, motivados pela necessidade de acesso à cultura, esporte e lazer. O evento, gente, é aberto ao público. Agora com vocês, a banda Ganga Bruta, aqui que vai fazer uma apresentação com... Vocês vão cantar a música dos Piriatos. Dos Piriatos. André Bigode, voz, o Danilo Panda, guitarra e o Marcão no baixo. Ganga Bruta, galera. Tocaia pra rato em ratoeira, nem Maria Bonita, nem Lampião, que contam de forma bem mineira o massacre de 2 irmãos. Foi de um fazendeiro, um tal de Gulego, que partiu a determinação de punir os 2 irmãos. Eles só queriam o pagamento de um trabalho acertado, mas sem julgamento foram trancafiados. Atira Piriá, com corpo fechado começa a girar. PM fardado não vai escapar. Alguns contam que tinham reza forte, pacto com o diabo, contavam com a sorte. O tiro era certeiro, preciso e sem erro.
para um povo humilde, viraram heróis. Atira a piria, com o corpo fechado começa a girar. PM fardado não vai escapar. Atira a piria, com o corpo fechado começa a girar. PM fardado não vai escapar. Mas nem sempre dá tudo certo perto do Natal. Pegaram os irmãos Orlando e Sebastião. Ainda dizem por aí que tudo foi forjado. Mataram os irmãos errados, mataram os irmãos errados. E se tem notícia que um irmão Piriá ainda vive pros lados do Goiás. Então assim, obrigado a todos.